Olá pessoal, essa é a nossa sétima videoaula sobre desenvolvimento em Flutter. E na aula passada nós vimos como criar nossas telas, acabamos definindo todas as telas, entre elas as telas de chat e usuários. Vimos também como criar nossas rotas, né? Já definimos todas as nossas rotas, a forma como navegamos entre telas. Vimos um pouco de como o Flutter ele comporta esse tipo de navegação, né? Como ele age. E agora nós vamos partir para a parte de implementação, né, da nossa regra de negócio para fazer a comunicação com o nosso servidor, tá? Mas antes da gente partir para a codificação, a gente precisa entender alguns conceitos. Vamos definir um pouquinho como o nosso aplicativo vai se comunicar, que tipo de tecnologia ele vai utilizar, para a gente poder definir essas regras de negócio, tá? Eu separei um material aqui para mostrar para vocês aqui no site. Tá para cá. O primeiro componente que nós vamos ver é o Socket.io. Socket.io é um componente para fazer comunicação bidirecional. Esse é o site oficial para quem quiser entrar, socket.io. E vamos ver o que o site define, né? Como é definido o Socket.io. Eu vou mandar traduzir aqui para gente, tá? E vamos lá, ó. Socket.io permite comunicação em tempo real, bidirecional e baseada em eventos. Funciona em qualquer plataforma, navegador ou dispositivo, focando igualmente na confiabilidade e velocidade. Ok? Esse é a forma resumida, né, do que é o Socket.io. Aqui ele dá alguns exemplos de caso de uso, né? A análise em tempo real, envia dados para clientes que são representados como contadores, gráficos. Ele dá suporte para string binário, que isso quer dizer, já está basicamente mostrando aqui, podemos enviar e receber, né, de forma binária dados, dentre eles imagens, áudio e vídeo. Tá, aqui exemplo de caso de uso como mensagens instantâneas, que é o nosso caso. Tá? Colaboração de documentos, ele fala aqui algumas empresas que uso, dentre eles, né, dentre essas empresas, o Microsoft Office, o Trello. Tá? Como aqui na parte de documentação, quero mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Lembrando que isso aqui está traduzido pela tradução do Google, né? Então aqui ele já mostra basicamente como é que funciona o Socket.io, né? Então vou só relembrar aqui, o Socket.io é uma biblioteca que permite comunicação em tempo real, bidirecional, baseada em eventos, né, entre navegador e servidor. Ele define aqui, já coloca um servidor Node.js, né, e tem uma biblioteca aqui cliente, né, que está consumindo os serviços desse servidor, tá? Então a gente implementa um servidor Socket.io. No nosso caso, esse servidor já está implementado e a gente vai efetuar a comunicação com esse servidor e está trocando mensagens, tá? Dentre as bibliotecas clientes que nós podemos ter, né, aí que ele já mostra algumas implementações em outras linguagens. Entre elas está aqui o Dart, que é a nossa linguagem que nós vamos utilizar, mas ele fala Java, C++, Swift, Python, .NET. Existem outras implementações em outras linguagens, mas isso aqui é o que está oficial no site, tá bom? Só lembrando a vocês também, essas aqui não são apenas bibliotecas clientes, tá? Geralmente já tem implementação de servidor também em Java, C++ e em qualquer outra linguagem. Então vocês não estão presos em criarem servidores, né, no JS. Aqui é mais cômodo criar um servidor para hospedar, né? Mas vocês podem criar servidor tanto em Java, C++, no Dart, propriamente dito também. Tá? No nosso caso, nós só vamos usar a biblioteca cliente, né? O nosso servidor vai ser Node.js e vamos nos comunicar com esse servidor, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu já mostrei a definição do que é o Socket.io, mas é bem importante vocês também saber o que o Socket.io não é, tá? Nessa parte ele fala aqui que o Socket.io não é. O Socket.io não é uma implementação WebSocket. Embora o Socket.io realmente use o WebSocket como transporte quando possível, ele adiciona metadados para cada pacote. É por isso que um cliente WebSocket não será capaz de se conectar com êxito a um servidor Socket.io e o cliente também, por consequência, né? Um cliente também não será capaz de se conectar com um servidor WebSocket simples. Então, assim, o Socket.io ele não é uma implementação pura do WebSocket, tá? Ele traz alguns outros metadados e trabalha de forma diferente também.
Quem quiser aprender um pouco mais sobre Socket.io, é só olhar aqui a documentação. Ela é simples, porém muito detalhada, bem completa. Então, é essa tecnologia que nós vamos utilizar no servidor, tá? E para fazer a troca de mensagens. Dito isso, a gente precisa entender uma outra coisa também, tá? Eu vou aqui colocar aqui o site do Flutter. Eu vou até voltar aqui para vocês, para a gente ir para o site inicial, né, do Flutter. Vai na parte de documentações e a gente vai ter que ver algumas outras coisas agora com uma parte de gerência de estados. Se vocês forem nessa aba aqui de Data, né, e Back-end, vocês vão ver aqui, ó, State Manager. A gerência de estado, me perdoe meu inglês aqui, que não é bom, tá? Mas ele já tem uma introdução aqui sobre a questão de gerência de estado, tá? Vou mandar traduzir para ficar mais fácil para a gente, tá? Então aqui, ó, ele já mostra um pouco, né? Uma animação até bem autoexplicativa, como a gente gerencia estado. Lembra lá quando nós criamos o nosso sistema de navegação, o MyApp, é o primeiro componente da árvore, e depois nós temos um outro conceito de hierarquia, né, de componente, e aqui ele vai mostrando essa hierarquia de forma bem intuitiva, enquanto o usuário vai interagindo com a tela, né? Então vai mudando o estado do aplicativo e ele tem que se refletir na tela, tá? No UI, né? No user Interface. E aí, ele dá algumas opções aqui para a gente fazer essa gerência de estado, que é uma coisa que na aula passada eu falei para vocês que a gente não iria gerenciar diretamente o estado pelos conceitos de gerência de estado do Flutter. Tá? Dentre essas opções, vamos aqui, eu vou até tirar a tradução, possamos ver, né? Ele dá aqui, ele fala que pode ser gerado a gerência de estado pode ser gerida pelo provider, pelo setState, né? Lembrando lá, quando a gente cria um widget, né, que é stateful, toda vez que nós queremos mudar o estado, nós chamamos esse camarada aqui, esse método setState, e ele notifica, né, o widget e dá o rebuild, né, redesenha a tela. Tem essas outras modalidades que eu nem me arrisco em pronunciar, tá? Tem o Redux, que é uma outra forma de gerência de estado também. Tem uma outra forma aqui do Fish Redux. E tem um Block C, tá? MobX, JetX, eu acho que é assim a pronúncia. No nosso caso, a gente vai se focar aqui no Block, tá? Inclusive, ele coloca aqui, faz a menção, né, uma biblioteca RX, que é para quem já trabalhou com programação reativa, né? Uma das primeiras bibliotecas aqui que não tem nada a ver com o Dart ou qualquer outra linguagem, é um conceito também. E o Block é um padrão bem interessante. A gente está trabalhando com gerência de estado e trabalhando com streaming de dados, né? E eu vou mostrar um outro site que é bem interessante para a gente entender essa parte de stream. Então, quem quiser dar uma olhada sobre outros métodos de gerência de estado do Flutter, eu sugiro que dê uma lida na documentação. Volto sempre a repetir, a documentação vai ser o melhor amigo de vocês na hora do desenvolvimento, tá bom? Eu acho muito completa a documentação que a Google oferece, não é de todos os produtos, mas é sempre uma documentação que te tira todas as dúvidas, tá? Mas aqui, olha, a gente tem um site brazuca aqui, ó, Flutter para iniciantes, é só digitar aí flutterparainiciantes.com.br. Ele fala aqui, uma leitura bem, apesar de ser resumida, mas é uma leitura bem completa sobre o Flutter, né? O que é o Flutter, por que o Flutter, enfim. E nós vamos nos atentar aqui. Inclusive, ele fala sobre a questão do stateless e o stateful, né? Muito bacana. Fala sobre questão de navegação, que a gente já viu na aula passada. Conceito aqui de pilha, das telas. Bom? E aí, nós vamos ver aqui essa parte de gerenciamento de estados, né? Então, ele já fala aqui sobre outras formas de gerência de estado. Tá? E ele fala sobre o block aqui no final. Quem quiser entender o que é o block, né? É um padrão de projeto, Business Logic of Component, né? Ele é um componente de regras de negócio, fazendo uma tradução aí. Tá? É um padrão apresentado pela Google, tá? Desde 2018, sobre o compartilhamento de código entre o Flutter e o Angular, só que versão do Dart, tá bom? E ele fala aqui que ele trabalha no conceito de stream, né? Que é uma sequência de eventos assíncrono,
Já começou a ver um pouquinho sobre programação assíncrona, né, na aula passada, falando sobre Future, né, que trata a parte de programação assíncrona do Dart. E o Block, ele funciona da seguinte forma. Se vocês olharem aqui esse desenho, é até bem intuitivo, né, mas não explica muita coisa no início. Tá? Então a gente tem o widgets aqui, né, e tem o Block no meio, e aí temos alguns camaradas, e esses camaradas aqui, eles fazem parte da linguagem do Dart, né, que é o Sync, o String Control e o String. Então, assim, o Block ele funciona de maneira bem simples, né? Você envia dados, então o Sync seria a entrada de dados, você processa esses dados aqui, tá? Dentro do padrão Block, e aí você tem saída de dados. E essa saída de dados se reflete nos widgets, né? Então você sempre tem a ideia de fluxo, entrada e saída, né? Processamento no meio. Isso é constante, você pode estar fazendo constantemente dentro do seu aplicativo, tá? Dentro desse conceito do Block, que é um padrão muito utilizado no Flutter, né, para gerência, é um dos padrões, pessoal. Para gerência de estado no Flutter, nós temos uma implementação muito legal que já implementa todo esse conceito do Block para a gente não ter que fazer realmente na munheca, tá? Esse componente é o componente Block aqui, tá? É o Block library.dev. Ele tem até uma tradução para português aqui, ó, tem várias linguagens, né? Ele já é uma implementação do padrão, né? É uma biblioteca previsível de gerenciamento de estado para o Dart. Simples e leve, altamente testável para Dart, Flutter e o Angular Dart, tá? Então vamos aqui para a parte de introdução. A gente já pode ver um pouquinho aqui, ó. Vou trazer para cá para a gente fazer aqui uma analogia. Essa implementação do Block para o Dart é interessante porque ele já tem umas implementações aqui do Block puro, né, para você testar, fica muito mais fácil, para o Flutter e para o Angular, né? Então, assim, para que a gente vai separar a parte de gerência de estados? Porque é bem simples, né? Se vocês olharem, vamos voltar aqui para o nosso código. Se a gente parar para pensar, tudo que nós criamos agora, até agora, né, faz parte. Vamos pegar a nossa tela de login aqui, onde está a maioria do nosso código. Se vocês prestarem atenção, esses códigos aqui, eles fazem referência, né, à tela de usuário. Então, basicamente, eu até coloquei aqui dentro de uma pasta chamada screen, né, que são as telas. Basicamente, isso aqui é a nossa tela. Então, quando a gente vai colocar regras de negócio, não vai ficar uma coisa muito agradável nós colocarmos todo o código de regra de negócio misturado com código de tela. Fica muito confuso. Fora que o próprio Dart como linguagem, né, é uma linguagem nova e quando a gente usa ele com o framework do Flutter, né, fica uma coisa bem difícil, né, de você ficar tudo dentro de hierarquia, você ficar analisando o código aqui. Para mim, né, particularmente que venho do Java, é uma estrutura diferente, né? A forma que ele compõe aqui as coisas, como ele vai organizando, né, os seus objetos, e para mim é tudo diferente, e ainda colocar a regra de negócio aqui dentro dessa linguagem nova fica muito confuso, tá? Fora que é uma boa prática vocês sempre separarem, né? Para quem está acostumado aí com outros modelos do MVC, Model View Control, e outros modelos também de separação da camada de regras de negócio, a camada de visão, né? A outra que contém camada de dados. Então, essa separação lógica é muito boa para que a gente possa realmente ter um código melhor e reaproveitável. No caso do teste, o Block é muito bacana, porque imagina vocês testarem o aplicativo de vocês com a regra de negócio aqui dentro das classes que são responsáveis por construir e desenhar a tela. Então fica tudo muito difícil testar aqui, né? Quer dizer, a gente nem precisa testar a tela. É óbvio, eu não estou dizendo que não há uma necessidade de testar a tela. Sim, tem padrões para teste, né? De usabilidade e tal. Mas não é o foco aqui. O nosso foco, às vezes, a gente só quer testar uma regra de negócio simples. Se está fazendo uma comunicação, se executa uma tarefa bem simples, que seriam propriamente a regra de negócio, né, do nosso aplicativo. A única parte que nós colocamos aqui dentro foi para tratar, né, o caso da entrada aqui, quando o usuário informa, a gente só precisa testar. Uma regra bem simples para fazer um teste. Se o usuário entrou com alguma coisa aqui nesse field aqui, né?
e pronto. Mas isso necessariamente não tem muito vínculo com as regras de negócio do nosso aplicativo, tá? Isso aqui não é uma regra de negócio para a interface do usuário, tá? Então, assim, é muito complicado. Olha, a gente desenhou aqui uma tela simples, mas já estamos aqui com 104 linhas, então misturar aqui vai ficar uma bagunça, fica muito confuso. E o Block veio justamente para fazer essa separação para a gente, né? Vamos deixar nossa lógica de negócio ali, né, separada. Ela não precisa entender de onde vêm os dados e para onde vai esses dados, ela só precisa processar aquilo ali. Essa é a única função dela, né? Lembrando, dentro de programação orientada a objetos, a gente tem que manter as classes altamente coesas. E o que isso quer dizer? Que a classe ela deve só fazer o que é da responsabilidade dela, né? Então, uma classe de visão aqui, né, que seria responsável por desenhar a tela, a única responsabilidade dela é desenhar a tela, não é fazer conexão com banco de dados, ou com servidor, ou processar qualquer outro tipo de informação. Ele só precisa gerir tela, tá bom? Então, vamos voltar aqui. A gente tem que entender o seguinte: o bloco ele trabalha com string, né? Então a gente sabe que o string é um fluxo de dados contínuos, onde tem entrada, processamento e saída, tá? Só que o block, essa implementação do block, ele converte essas nomenclaturas para a gente. E aí as entradas agora são chamadas de evento, tá? E as saídas são chamadas de estado. Então a gente tem aqui a UI, né? Que é a interface do usuário. Toda vez que o usuário interage com essa interface, ele gera um evento, o bloco processa e retorna o estado. Tá? Geralmente, quando retorna o estado, essa interface do usuário ela tem que mostrar ou refletir essa mudança de estado. E é por isso que a gente precisa, né, ter essa separação. Né? Aqui fica só as regras de negócio de interface e aqui só as regras de negócio do nosso aplicativo. Então, basicamente, eles se comunicam por esse padrão. Então, é um padrão de string, fluxo de dados contínuos. Então, é muito conveniente a gente separar, né, esse tipo de codificação. Tá? A documentação dessa implementação do block para Flutter ela é muito completa. Tá? Ela tem aqui, apesar de já ter a tradução para português, né, tem vários exemplos, tá? Tanto para Dart propriamente, né, o Dart puro. Só lembrando, gente, se vocês compilarem, dá para compilar sim com Dart. O Dart tem um compilador para código nativo, tá? Do Windows ou qualquer outra plataforma, assim como o Flutter, tá? Isso não é uma exclusividade do framework Flutter. Tem para web, aqui o Flutter mais web, né? Tem alguns artigos aqui. E uma coisa legal, ele já tem uma extensão para o VS Code. E essa extensão ela é bem bacana, porque ela já nos ajuda a criar o código, a estrutura do nosso código, né? De forma grosseira, ele já cria toda a estrutura, e aí em cima dessa estrutura nós vamos criando os nossos eventos e estados e vamos definir como eles serão processados dentro do padrão block. Isso a gente vai ver na hora de implementar. Tá? Então ele tem um suporte muito completo. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui na parte de perguntas, de dúvidas, né? Ele tem uma questão que a gente vai trabalhar lá na frente e vai usar também no nosso aplicativo. Ele tem uma pergunta aqui que quando usar, né? E olha só, eu tive que escutar isso 10.000 vezes no Google para saber como se pronuncia esse camarada aqui, o Aquidable. Tá? Me perdoe aí se a tradução ou a pronúncia não foi correta, né? Mas traduzindo isso aí é a mesma coisa de igualável, tá? Esse pacote aqui, Aquidable, ele é responsável por fazer comparação de instâncias, né, de classes. Então aí, ó, quando devo usar, né? Então ele dá um cenário aqui pra gente, é óbvio. Isso aqui não dá para entender muito, né? Isso aqui é dentro do padrão block, né? Ele mapeia eventos para estados, ou seja, o usuário manda um evento e ele transforma esse evento em estado. Eu vou explicar quando a gente for codificar, né? Todas essas palavras aqui reservadas, tá? Isso aqui é do Dart, tá? E aí, ele dá um exemplo aqui, olha, onde ele processa duas entradas aparentemente iguais, tá? Então aqui, ó, ele vai tentar explicar um pouquinho, né? Porque uma pergunta comum, quando devo usar, né? Seria essa biblioteca aqui de equiparação, né? E ele fala aqui no cenário acima, o estado A estende, né? Seria o equatable, né? Ou igualável.
Então, assim, apenas uma alteração do estado ocorrerá. O segundo rebuild será ignorado. Tá, isso não facilitou muito para vocês logo de início, mas eu vou explicar aqui de forma resumida. Tá? Então, assim, quando a gente está trabalhando com programação orientada a objetos, que é o caso do Dart, quando nós vamos comparar duas instâncias de classe, essa comparação ela é muito complicada. Tá? Porque vamos relembrar a aula de programação orientada a objeto. Né? O que é um objeto? O objeto é uma instância de uma classe, né? E quando a gente fala isso, não ajuda muito, né, a entender. Né? Mas assim, quando eu vou falar de forma grosseira, tomara que os puristas de orientação a objeto não assistam essa aula, senão eles vão querer me bater. Mas assim, quando criamos uma classe de forma grosseira, estamos criando uma tipagem de dados, né? Essa tipagem ela é bem flexível, e isso que é o bacana da orientação a objeto, né? E assim, quando a gente vai comparar duas instâncias de uma classe, seria como se a gente fosse comparar tipos de dados, né? Idealiza aí que você tem um tipo de dado inteiro. Seria a mesma coisa você comparar um inteiro é igual a um inteiro, independente do valor, tá? Sempre vai dar verdadeiro esse tipo de comparação, porque você está comparando o tipo do dado e não o dado em si, né? Quando a gente quer fazer essa comparação entre instâncias de classe, vamos pegar um caso concreto para a gente entender. Idealiza que você tem uma classe pessoa, tá? Essa classe pessoa, ela tem aí uma propriedade nome, né? Então criamos a primeira instância, né, que seria um objeto dessa classe pessoa, com o nome João, e criamos uma outra instância dessa classe com o nome Maria. Se vocês compararem, fizer a comparação desses dois objetos, se eles são iguais, eles sempre vão ser iguais, porque eles são instâncias da mesma classe. Seria o equiparável o exemplo que eu citei anteriormente para vocês, né? Seria comparar um inteiro, né? É um tipo inteiro com um tipo inteiro. É igual? É igual, sim. Como é que a gente vai fazer isso com um objeto? Aí, no caso, a gente teria que usar uma propriedade, né? No caso, a gente poderia fazer a comparação de objetos usando uma propriedade para fazer essa distinção de um para o outro, sendo que eles são do mesmo tipo. Então, no nosso caso, a gente poderia colocar um nome, né? Então, João não é igual a Maria, mas aí a gente não está comparando instâncias, nós estamos comparando propriedade de objeto. Então, percebam que não é simples comparar, né, instâncias de classe em qualquer linguagem de programação orientada a objeto. E o Aquadable, ele vem para facilitar isso, porque o Dart ele tem uma função que você pode sobrescrever, né, o operador de igualdade dentro da classe. Ou seja, para você criar uma regra, a sua regrinha de negócio lá para falar como é que você vai comparar instâncias para saber se são iguais ou não. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ó? E, no caso, o segundo rebuild não será ignorado. Né? Então, ele mandou o estado para a tela, né? Então, ele processou esse primeiro estado e esse segundo estado vai ser ignorado porque eles são idênticos. Né? Então, esse camarada aqui vai facilitar essa comparação de estados. E por que isso é importante? Vamos voltar aqui de novo para o nosso aplicativo. Vamos lembrar que tudo que está dentro do método build, já expliquei isso para vocês e vou repetir novamente para que vocês possam fixar esse aprendizado. Tudo que está dentro do método build é responsável por desenhar a tela. Então, toda vez que eu mudo o estado, eu preciso chamar o build, que é rebuildar, né? Se é que existe essa pronúncia. Então, eu vou ter que dar o rebuild aqui e redesenhar a tela. Para a gente evitar esse desgaste necessário de processamento, então ele já implementa uma regra de negócio fácil para a gente usando um outro componente dentro do componente block, que é para fazer essa comparação de igualdade para a gente de forma facilitada. Eu acho que eu já tenho aqui, ó, tá aqui a biblioteca, né? Eu vou fazer essa tradução para a gente. Ele, olha, ser capaz de comparar objetos em Dart geralmente envolve ter que substituir o operador, né, de igualdade, né? E também ele informa aqui que a gente tem que criar, né, fazer uma regra aqui para gerar um hashcode, né, uma chave única para cada instância de uma classe. Né? No nosso caso aí, esse hash é necessário, porque vamos pegar o nosso caso da classe pessoa aí. Pode existir duas pessoas com o mesmo nome? Pode. Então a gente teria que criar ali uma outra propriedade que fosse única, né? No caso aí, se fosse uma classe de pessoa, poderia ser CPF ou RG. Então nem sempre é simples assim criar uma classe, como no caso de pessoa, onde a gente já tem uma propriedade que define, né, unicamente cada instância. Então vocês vão ter aí regras de negócio diferentes. E ele
já começa a mostrar aqui, ó, o padrão, retorna verdadeiro se dois objetos forem da mesma instância. É o que eu havia explicado para vocês, ele sempre vai retornar verdadeiro, tá? E aí ele dá aqui a saída que vocês teriam que escrever na munheca, seria sobrescrever o operador de igualdade dentro da classe de vocês, inclusive ele coloca aqui uma classe person, né, que seria pessoa, e aí, onde é que entra o Equatable, né? O Equatable, quer dizer, perdão. O que ele faz? Ele simplifica esse processo para vocês. Toda vez que nós colocarmos esse componente à nossa disposição, a gente só precisa estender a nossa classe aqui, ó. Então, só precisa fazer esse stand aqui do Equatable, e aí nós vamos definir qual é a propriedade que vai ser definida como única, né? Aí no caso aqui ele colocou um nome, né, que é a propriedade como única, então a gente sempre vai ter que sobrescrever esse método, e ele internamente, quando nós usarmos o operador de comparação, ele já vai conseguir comparar de forma tranquila para a gente, ou seja, nos poupa muito trabalho de codificação, né, desnecessária. Então assim, por que eu estou mostrando esse componente para vocês? Além de aumentar a performance, né, do nosso aplicativo, a gente vai utilizar também esse componente para facilitar a nossa vida na hora de criar nossas estruturas de dados. Quais são essas estruturas de dados? Nós vamos precisar, né? A própria mensagem, ela vai ser uma classe e ela tem que ter uma estrutura fixa. No nosso caso aí, eu vou citar alguns exemplos. A gente precisa ter aí uma propriedade que defina, né, a hora e a data que foi enviada uma mensagem, uma propriedade de usuário, quem foi o usuário que enviou essa mensagem, né, uma propriedade do corpo da mensagem, né, que seria o texto propriamente dito. Uma outra estrutura seria do usuário, né, onde eu preciso ter um ID, um campo único para esse usuário, o nome do usuário, enfim. E dentro do nosso aplicativo, se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente pode se deparar com um cenário onde a gente vai estar comparando aí duas mensagens idênticas e não precisa estar replicando isso, né, ou apresentando na tela, né, essa nova mensagem, sendo que ela é idêntica à anterior. Então, assim, vai nos facilitar muito, caso exista algum erro no servidor, dele estar replicando mensagem, a gente já tem uma forma eficiente de estar fazendo essa comparação. Então, vamos ter muitas instâncias de mensagens, né? Nem tanto de usuários, né? Isso vai depender de quanto o usuário vai se conectar, mas a gente precisa entender um pouquinho esse conceito, porque a gente vai utilizar o Equatable no nosso aplicativo, junto com o Block, tá? E bom, vamos aqui. Eu desenhei um fluxo para vocês entenderem um pouquinho, agora que eu já falei do Socket.io, fica muito simples para vocês entenderem, né, essa parte aqui de cima. Então nós temos o nosso servidor, que é um servidor que já está criado no Node.js, ele troca uma mensagem, pode fazer essa troca de mensagem com qualquer cliente, né? Lembra que esse cliente pode ser implementado em qualquer outra linguagem, isso é independente de plataforma, tá bom? Então assim, o nosso cliente ele vai ser implementado em Dart, tá? E aí eu até desenhei aqui e coloquei esses dois, tanto o cliente Socket.io quanto o Block juntos, né, separado aqui da nossa tela. Então como é que vai funcionar o nosso aplicativo? Bom, o cliente vai efetuar conexão com o servidor, tá? E vai trocar mensagens não diretamente com o nosso aplicativo, não com a nossa tela, né? Ele vai trocar diretamente com o Block. Então o Block ele vai ser um intermediador aqui dessa conversa. O que vai acontecer? O Block vai ser responsável por fazer a gerência de estado do nosso aplicativo. E como é que isso funciona? Muito simples, tá? Quando a gente vai fazer uma gerência de estado, vamos pensar aqui em eventos explícitos do usuário, ou seja, o usuário interage diretamente com a interface. Vamos pensar aqui em um evento. O usuário envia uma mensagem, tá? O fato, quando ele envia uma mensagem, ele gera um evento para o Block, tá? E o Block manda aqui para o nosso cliente, que vai enviar para o servidor e vice-versa, tá? Quando o usuário também, vamos pegar uma outra entrada direta do usuário, ele solicita desconexão, né? Então, ou seja, ele gera um evento de desconexão para o Block e o Block desconecta esse cliente do servidor, tá? Esse é um tipo de gerência de estado direto, né? Onde o usuário entra direto, né, com os comandos aqui na tela, mas a gente também tem gerência de estado indireto. O Block ele não precisa só gerenciar o estado explicitamente gerado pelo usuário. Ele também tem o indireto. Vamos pensar aqui em uma gerência de estado indireto. Olha só, você está conectado com o seu aplicativo e por algum motivo ele perde essa conexão. Sei lá, você estava conectado no seu roteador aí, ficou distante, ele perdeu a sua operadora caiu, né? E você estava no meio de uma conversa. Eventualmente,
não vai ser você que vai solicitar essa desconexão, né? Essa desconexão vai ocorrer porque realmente não tem conexão. Então, o seu aplicativo ele tem que ser inteligente para saber te informar ou informar para o usuário que algo de errado ocorreu, que você está desconectado, que não adianta tentar mandar mensagem que não vai rolar esse envio de mensagens. Então, esse é um tipo de evento que não é gerado pelo usuário, tá? É gerado pelo sistema, né? Vamos pensar em uma outra implementação aqui. O cliente aqui, ele recebe uma mensagem, né, e manda para o bloco processa e converte isso em um estado. Ou seja, essa mensagem tem que aparecer na tela do usuário aqui, né? Mas não necessariamente foi o usuário que fez essa interação. A mensagem chegou aqui, né, de um outro componente do nosso aplicativo, foi o cliente aqui, tá? Então o cliente basicamente ele vai ser um provedor de dados para a gente, já vai trabalhar diretamente com o bloco. Lembrando que a gente poderia separar também esse cliente do bloco, mas para facilitar a nossa vida, eu vou deixar esses dois camaradas trabalhando juntos aqui. Isso a gente vai ver na codificação, vai ficar bem mais fácil, mas eles podem também trabalhar de forma separada, tá? Deixando o bloco sozinho aqui só para processar mesmo os eventos, e o nosso cliente só ser um provedor mesmo de dados, né? Onde você envia e recebe dados para ele, tá? Então, vocês já entenderam um pouco sobre como vai funcionar a arquitetura, tá, do nosso aplicativo, como ele vai fazer essa troca de mensagens, como ele vai se comunicar com o servidor. E aí agora a gente vai partir para a implementação do nosso código. E antes da gente partir para a implementação do nosso código, a gente vai ter que voltar aqui para a parte de documentação e vamos clicar aqui no Dart. Tá? Ele já mostra aqui o projeto no GitHub, onde tem a implementação do cliente, né? E é interessante porque ele já tem aqui um exemplo simples de como a gente pode utilizar, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui ele não ensina como fazer a instalação. Então eu vou copiar esse camarada aqui, vai abrir. Agora que eu colei aqui no Google, pelo menos no meu navegador, ele já traz aqui o PubDev, né? Se eu clicar nele, olha, ele já foi aqui. Esse é o site onde está todos os pacotes, né, ou as bibliotecas criadas, né, tanto para Dart quanto para Flutter. Vocês podem estar fazendo a pesquisa. Aqui é bem interessante porque ele fala como devemos instalar. Ó. Então a gente vai ter que ir em dependências, colocar esse camarada aqui. Tá? Isso a gente já pode fazer antes de partir para a implementação. Eu vou copiar, tá, esse código. A gente vai vir aqui. Lembrando, quem gerencia o nosso pacote? Esse camarada aqui, o PubSpec. Tá? Vai entrar aqui no nosso PubSpec. E aí a gente tem algumas informações aqui que eu já havia explicado isso desde as aulas iniciais, né? Aqui são as nossas dependências e a gente vai precisar de uma nova dependência. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Lembrando que ele tem que estar na indentação de onde está escrito Flutter, tá? E eu vou colar esse camarada aqui. Quando eu dou Ctrl S, o VS Code, ó, ele já faz um import, tá, dessa biblioteca para a gente. Olha só. Nós temos aqui as dependências e a dev dependências, né? Essas dev aqui, dependências, elas são apenas utilizadas em ambiente de desenvolvimento. Quando você compila o seu aplicativo final, ele ignora essas dependências. Então a gente vai colocar aqui nas dependências mesmo, e na hora de compilar a gente vai precisar desses pacotes aqui, tá bom? Como a gente não está usando nenhum ícone do Cupertino, a gente pode, olha, eu vou comentar aqui, não vai impactar em nada, tá? Então já importou a nossa primeira biblioteca, que é o Socket.io cliente. Vamos ver quais são as outras bibliotecas, né? O Block, vamos ver aqui no iniciando, a nossa biblioteca do Block. Ele já fala aqui, ó, como é que é a instalação. A primeira coisa que precisamos fazer é adicionar o package, né, do Block, e aqui no PubSpec. E aí, ó, para uma aplicação Flutter também é necessário adicionar o package Flutter Block. O nosso caso, nós vamos usar o Flutter. Só que eu não vou importar essas bibliotecas direto daqui da documentação. Por quê? Porque eu prefiro achar esse componente dentro do site oficial onde coloca os pacotes. Então vamos digitar aqui block. Tá? Se eu digitasse correto, ele já traz aqui o nosso primeiro componente, ó, o block. Tá? E aí ele já fala aqui o nosso processo de instalação. Olha, se vocês prestarem atenção aqui, ele já está bem mais atualizado, o bloco, já está na versão 6.1, enquanto aqui na documentação ainda está na versão 6. E aí, nós vamos colocar o nosso bloco aqui.
Vou dar um Ctrl S, o VS Code já faz a importação já para a gente. E aí o que mais nós vamos precisar? Eu vou voltar aqui, a gente precisa também do Flutter Block, tá? E aí eu vou ver aqui na parte de instalação, já está na versão 6.0.6, enquanto aqui na documentação ainda está na versão 6.0. Vamos colocar aqui Flutter Block. Precisamos importar um outro camarada também, o Aquadable. Se eu não me engano, nós já temos ele aqui. Eu vou ver aqui. Ó, eu vou importar essa dependência também. Ok. Já estamos prontos para começar a codificar. Agora que já instalamos todos os pacotes que vamos precisar para o nosso aplicativo, vamos voltar aqui, tá? E vamos ver a extensão para o VS Code. Vamos ver como fazemos essa instalação no VS Code, tá? Eu vou aqui no meu VS Code, eu já tenho esse camarada instalado. Se vocês vierem aqui na parte, tá, de extensões e digitar block, fica muito fácil. É esse componente aqui, esse camarada. Ele já está instalado na minha máquina, vocês vão mandar instalar, tá? Ele já vai trazer uma série de benefícios para vocês aqui na hora de desenvolvimento, tá? Principalmente na hora de criar a estrutura. Feito isso, quando vocês importarem, lembrando, colocar todos os pacotes necessários, tá? Para poder fazer um import aí dentro do nosso aplicativo. Agora a gente já pode partir para a codificação. Uma coisa interessante dessa extensão do bloco para o VS Code é que ele já cria uma estrutura para a gente aqui. Se vocês clicarem com o botão direito aqui em cima da pasta lib, clica com o botão direito, vocês vão perceber que vai aparecer aqui, ó, duas opções, né? Seria para criar uma nova estrutura de bloco, esse Qubit, mas no nosso caso aqui é o block. E aí quando a gente cria aqui, quando a gente clica aqui, a gente só vai informar. No nosso caso, a nossa estrutura de bloco vai ser o chat. Eu vou escrever chat aqui e apertar Enter. Olha, percebo que ele já criou aqui uma pasta block para mim, dentro da pasta lib. E aí eu tenho 3 arquivos aqui, né? Eu tenho o chat block, lembrando que todos vão ter o nome chat, né? Temos aqui o chat block, o event e o state. O block, ele já traz aqui para mim a estrutura básica, como eu vou fazer, né? Esse camarada aqui é ele que faz o processamento, né? Ele mapeia aqui eventos para estado, é aqui que a gente vai colocar nossas regras de negócio, tá bom? Ele estende aqui um bloco, tá? E esse bloco, ele tem que ter aí um evento e um estado, tá? No caso aqui ele já criou o chat event e o chat state, tá? Ele tem um construtor aqui que já passa para o seu pai aqui, um chat inicial. Vou já mostrar o que é isso para vocês aqui, ou seja, isso aqui é um estado inicial, né, para o nosso aplicativo. Ele sempre tem que ter esse estado inicial. E aí vamos ver aqui os nossos eventos. Ó. Percebam que ele já colocou aqui, ó, Extend Aquadable, ou seja, ele já implementou para a gente aqui, tá, a questão lá de comparação de instâncias para a gente. Então, ele até fez o override, né, sobrescreveu aqui o método, e a gente vai sempre que criar, né, qualquer outra classe que precisarmos estender o chat evento, a gente vai sobrescrever esse camarada também, tá? Então vocês percebam aqui que a classe é abstrata, tá? Então o que isso significa dentro da programação orientada a objeto? E a gente nunca vai ter uma instância concreta do chat evento, né? A gente vai estender, criar, né, classes filhas que estendam o chat event, porque ela é uma classe abstrata, tá? Então a gente vai criar os nossos eventos, assim como nós vamos criar os nossos estados. E aqui, olha, ele também já tem uma implementação abstrata, né? Chat state, e também estende o Aquadable, tudo aquilo que a gente já viu aqui nos eventos, tá? Ele já sobrescreve aqui, e ele já criou uma classe inicial para a gente, ó. A classe, né, é chat inicial, que estende chat state, que é a nossa classe abstrata aqui. Então, todos os estados que nós formos criar, nós vamos criar uma classe, né, que represente esse estado. E por que é legal de criar essa estrutura? Porque quando a gente define essa estrutura de classe, a gente já pode falar como vai ter regra de negócio, que tipo de dados nós vamos trafegar dentro de cada estrutura de estado, não só de estado, né, como também
de eventos, né? Que tipo de dados a gente quer transmitir ou receber, ou como quer processar, né? Dentro aí dos eventos que nós vamos mandar. E tudo isso vai ser processado aqui no Block, tá bom? Então agora a gente vai pensar na nossa primeira regra de negócio, tá? Nós vamos implementar. A primeira coisa que nós vamos fazer é implementar o estado de conexão. Raciocina comigo aqui. Temos a nossa tela de login. A única regra de negócio para que ele possa ir para a tela de chat, que nós colocamos agora, é que ele deve informar o nome. Mas não faz sentido você ir para a próxima tela, que é entrar na sala de bate-papo, sem estar conectado com o servidor, não é verdade? Então aqui ele já tem que ter algo que nos informe que a conexão foi estabelecida. E aí vai ser a nossa primeira regra de negócio com o Block. Então esse vai ser a nossa primeira etapa agora, partir para essa implementação. Então, vamos voltar aqui para o nosso Block, tá? E é aqui que nós vamos implementar toda a regra de negócio. A primeira coisa, vamos voltar aqui, vamos entender o que nós definimos aqui. Então, o nosso cliente, né, Socket.io do Dart, ele vai ser implementado aqui, junto com o Block, tá? E quem representa o Block no nosso código aqui é o Chat Block. Tá? Então, a gente vai implementar esse camarada aqui dentro. Para isso, a gente vai recorrer à documentação aqui do cliente Socket.io. Ele já tem um exemplo aqui para a gente, tá? Lembrando que esse exemplo aqui, ele criou um servidor Socket.io no Dart e aqui ele cria um cliente, tá? Então aqui, ó, se nós prestarmos atenção aqui na criação do cliente, temos a IO Socket, né, que é um tipo, que seria uma classe, né, Socket. E aí, ó, esse IO vem do import aqui, ele já colocou um alias, né, um nome aqui para a nossa classe, e a gente faz aqui a referência dele aqui dentro. E nós criamos aqui um cliente chamado Socket, e aí nós vamos chamar aqui io.io e passar o endereço do servidor ao qual nós vamos fazer essa comunicação. E o resto é entender como o Socket.io se comunica. Ele, na verdade, ele só troca mensagens, né? Aqui nessa primeira implementação, olha, quando nós definimos aqui o Socket, é uma instância do Socket.io aqui, cliente, quando a gente coloca esse on, ele vai estar escutando. Então, qualquer mensagem que tiver, né, a descrição connect, ele vai processar esse evento aqui. Ele colocou outros aqui, né? Aqui ele definiu um evento próprio, né? E aí colocou aqui um data, né? Vai chegar, né, uma mensagem, e ele pode processar essa mensagem aqui dentro, assim como ele tem um evento disconnect from server. Eu vou explicar um pouco ao longo das videoaulas como funciona o Socket.io e vocês vão ver que é simples, ele só troca mensagens. Tá bom? Então aqui, ó, essa é a implementação que a gente precisa. Ele tem aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou até mandar traduzir aqui para português. Tá? Esses aqui são os eventos, tá, que podem ser ouvidos. Esses eventos aqui são eventos reservados, tá, da biblioteca cliente. Tá? Eu vou voltar aqui, ó, o connect erro, connect quando o cliente se conecta. Tá? Um connect erro quando há erro de conexão, quando o tempo de conexão estoura, né? Esse connecting é quando ele está efetuando conexão, o disconnect. Então, tudo isso aqui a gente não pode usar como nome de mensagem, né? Porque seriam como palavras reservadas em uma linguagem de programação. Bom? E aí, a gente precisa se atentar para uma outra coisa aqui. Ó. Voltar aqui no Flutter. Tá? Para que nós possamos, ele explica aqui, ó, em Flutter, o Env, né, ele só funciona com Dart.io WebSocket, que é uma implementação do Dart.io, não com Dart HTML WebSocket. Tá? Então, neste caso, você tem que adicionar um transporte e informar, né, manualmente, que é uma instância de WebSocket. Tá? E que isso quer dizer para a gente? Que quando a gente for criar o nosso cliente, a gente vai ter que informar sempre esse camarada. E não é muito bem como está aqui. Aqui ele não faz essa informação, mas se vocês prestarem atenção é a mesma coisa. Olha, o socket.io.io, além de eu passar aqui o endereço do meu servidor, eu vou passar um mapa aqui, né? Contém uma string e aqui o outro dado é dynamic, quer dizer que pode ser qualquer outra coisa. Só que aqui, ó, a gente só vai precisar, não precisa passar esse cabeçalho extra, né? Só tem que informar que o transporte aqui é via WebSocket para que ele use a biblioteca do Dart.io, tá bom? Então, vamos partir para essa implementação. Nós olharmos aqui, a primeira coisa que nós devemos fazer um import, né?
Vou traduzir isso aqui, já está em inglês já, eu vou fazer esse import. Vou copiar aqui, gente, e vou colocar aqui para a gente o nosso import, vou dar Ctrl S, ele já acusa aqui que nós estamos importando um pacote, mas não estamos utilizando, até então isso não tem problema. Vamos voltar aqui embaixo, tá? E vamos fazer aqui, ó, eu vou copiar logo esse código aqui, Ctrl C, e a gente vai colar esse código bem aqui, tá? Só para a nível de demonstração. Vou mandar formatar isso aqui. E aí nós temos uma implementação simples, né? Vamos retirar esse cabeçalho extra. Só que precisamos para fazer a conexão, tá, do nosso cliente no Flutter é isso. Eu vou dar o Ctrl S, tá? Vocês devem estar se perguntando aí em casa, mas qual é o endereço que eu devo me conectar? Tá, vamos lá. A gente tem um site aqui, carlaicosta.com.br. Vamos entrar. E aqui nós temos nosso ambiente de teste, né? Onde está rodando o servidor. E qual o endereço que eu devo colocar? Simples. Esse camarada aqui. Eu vou copiar aqui. Eu vou colocar. Esse é o endereço. https://carlaicosta.com.br. Lembrando, HTTPS, pessoal, tá bom? Então a conexão, ou seja, já é criptografada, segura e ele funciona tranquilamente. Aqui tá acusando erro porque eu tirei aspas simples. Eu vou salvar. Essa é a conexão com o nosso servidor, esse é o endereço, tá? Bom, pessoal, peço desculpa a vocês, eu dei uma cortada aqui no vídeo, porque eu uso o OBS Studio para gravar essas videoaulas e acabei testando um filtro novo para reduzir o ruído. Acabou que o filtro funcionou, mas em compensação ele também acabou suprimindo, né, o início das minhas falas e eu acabei percebendo que o áudio dessa videoaula ele ficou um pouquinho estranho. Então eu não vou mais utilizar esse filtro e peço desculpa a vocês, tá? Mas como já havia gravado boa parte da videoaula, a gente vai prosseguir porque ainda dá para entender, tá? Vamos voltar aqui, a gente já tinha implementado, né, o nosso cliente Socket.io e a gente precisa instanciar o nosso block, né? Mas antes da gente partir para a instância do block, a gente vai fazer umas melhorias aqui nesse nosso cliente, né? A gente vai tornar ele final, tá? Para que isso? Para que a partir do momento que essa instância aqui do socket suba para a memória, ela não possa mais ser substituída. Então, essa instância ela vai ficar ativa durante todo o ciclo de vida no nosso aplicativo, tá? E nós vamos tornar ele privado, tá? Para que o acesso seja interno aqui dentro da classe, não tem acesso externo, tá bom? E agora a gente vai ter que partir para a implementação, né? Ou seja, a gente vai ter que, de alguma forma, instanciar o nosso block, o chat block, tá? E quando instanciar, ele já criou o nosso cliente. Para isso, a gente vai ter que entender um pouquinho como funciona o block. Vamos voltar aqui. Vamos para a parte. Deixa eu traduzir isso aqui novamente para português. Ok. Eu preciso mostrar a estrutura para vocês aqui dos componentes do Flutter Block, né? Que é o padrão aqui desse pacote. E aí ele fala que nós temos alguns widgets, né? Dentre eles o Block Builder e o Block Provider. O que nós vamos utilizar é o Block Provider, né? Que é um provedor, tá? E aqui ele dá uma breve descrição do que é o Block Provider, né? O Block Provider é um widget Flutter que fornece um bloco para seus filhos via Block Provider. Ele é usado como widget de injeção de dependência para que uma única instância do block possa ser fornecida a vários widgets em uma subárvore. Eu sei que ficou um pouco estranho, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Block Provider ele pode prover, né? É uma forma de prover uma instância de um block, tá? Para widgets em uma subárvore. E aí, aqui que fica estranho, né? O que é uma subárvore? Vamos voltar aqui para a introdução aqui do nosso documento do Flutter, né? Então aqui a gente tem uma estrutura de árvore, né? A gente tem um MyApp aqui, que é o primeiro da estrutura, e aí temos essas outras ramificações, né? Então aqui, ó, essas são as subárvores, né?
Então o provider ele ficaria aqui e iria prover, né, a instância do block para as outras estruturas filhas, tá? Que nós chamamos aqui de estruturas de subárvore. Bom, o block provider, ele até fala aqui, né, na maioria dos casos deve ser usado para criar novos blocos que serão disponibilizados para o restante da subárvore. Nesse caso, como o block provider é responsável pela criação do bloco, ele automaticamente tratará o fechamento do bloco. Tá, essa questão aqui de fechar automaticamente, né, de fornecer, é porque a implementação do block ele usa um string controller, tá? E quando a gente vai ver aqui, esse string controller, né, que controla toda a parte de string do Dart, ele tem que ser fechado explicitamente, tá bom? Toda vez que você abre um canal, né, de fluxo de string, você também tem que fechar para não haver vazamento de memória. Então isso é um padrão não da implementação do block, mas sim do string controller, tá? E ele já diz aqui que ele já trata dentro do provider, né, do block provider, ele já trata aí desse fechamento automático para a gente, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai precisar entender, agora a gente já sabe qual é o componente que nós vamos usar para injetar, né, o block nas nossas telas. A gente precisa entender aqui um outro camaradinha de como acessar o block. Vamos clicar aqui e nessa parte de acesso ao block, nós temos acesso local, rotas anônimas, né, acesso a rotas nomeadas e acesso global. O que nos interessa é esse camarada aqui de acesso global. Vamos dar uma olhada. Neste último exemplo, demonstraremos como disponibilizar uma instância de um bloco para toda a árvore de widgets, né? A árvore de widgets é essa aqui, tá? Vamos voltar aqui. Isso é útil para casos específicos como de autenticação, né, ou de tema, porque esses estados se aplicam a todas as partes do aplicativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai instanciar apenas uma vez, né, o nosso block, assim como quando a gente já instanciar o nosso block, dentro dele já tem uma instância do Socket.io cliente e ela só vai ser instanciada uma vez. Não faz sentido a gente instanciar isso várias vezes ou em cada tela, porque toda vez vai ter que reabrir uma conexão com o servidor. E nem faz sentido a gente implementar uma regra de negócio que toda vez tem que reabrir uma nova conexão, tá bom? E aí vamos entender aqui como é que a gente implementa esse acesso global. Aqui ele cria um block, tá? Um counter block, só como exemplo, né? Que representa, né, o nosso componente block, tá? Esse camarada ele já está aqui, que é o nosso chat block, tá? Já temos o nosso bloco pronto. E aqui ele fala onde implementar, né, para dar acesso global. Aqui ele implementa aqui no app, tá? E aí nessa classe app, vocês podem prestar atenção que aqui já tem um método main, né, que vai rodar o nosso aplicativo e já chama essa primeira classe, que é uma classe que estende o stateless, né, ou seja, sem ingerência de estado. E aqui, ó, a gente tem dentro do método builder, a gente tem o nosso block provider, tá? E o que a gente precisa passar para ele? Tá? Uma propriedade create, que na verdade é o nosso block. E aqui dentro, no child, a gente vai passar o nosso material app. Dessa forma, a gente garante o acesso global do nosso block para todas as outras instâncias de widgets filho, né? Olhando aqui de novo para a árvore, é como se a gente declarasse, colocasse um provider aqui, e esse provider iria prover, né, a instância do block já conectada com o servidor para cada tela que nós precisarmos, tá? Então eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, mas caso não tenha ficado, nas próximas aulas a gente vai ver isso mais a fundo, tá bom? Agora a gente só vai fazer o nosso componente se conectar com o servidor, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nessa implementação, na documentação. Lembrando, a documentação é o melhor amigo de vocês. Aqui a gente vai partir logo para criar esse block provider. A gente já sabe onde colocar dentro do nosso código. A gente tem um app aqui, que inclusive na aula passada eu renomeei, né? Seria o nosso home. E a gente já tem um material app aqui, tá? Dentro dele a gente já tem as nossas rotas. E o que a gente vai fazer? Eu vou dar um enter. E aí agora, em vez da gente retornar um material app, a gente vai retornar, tá, um block provider. Ok? Eu vou dar um enter aqui. Vou colocar ponto e vírgula, tá?
E aí, o que a gente tem que passar dentro desse provider aqui? A gente tem que passar um create, tá? Que é uma função onde eu passo um contexto, tá? E tenho que passar um block. E tenho que informar um child, que na verdade é o nosso material app, e esse campo booleano lazy aqui quer dizer para carregamento tardio, tá bom? Eu vou já explicar isso para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a instância do nosso block, tá? Vamos aqui no nosso create, a gente tem que passar aqui uma função, tá? Essa função a gente vai fazer anônima, tá? A gente vai ter que passar um contexto. Tá? Aqui eu já tenho esse context, ele está vindo daqui, é esse camarada aqui dentro do build. Tá? E dentro desse contexto, a gente vai criar a nossa instância do nosso chat block. Tá? Próxima coisa é passar o filho, que no nosso caso aqui, eu vou tirar esse ponto e vírgula do final, vou copiar toda essa parte aqui do material, recortar, vou colocar aqui, gente, vamos mandar formatar, ok? Eu já tenho aqui uma estrutura inicial, tá? Então, aqui a gente já está chamando a instância do nosso block, tá? No nosso app, que é a parte inicial, onde vai carregar nossas telas, e aqui a gente tem um block provider, né? Que vai prover para todas as outras telas que forem chamadas aqui, essas telas, tanto a login, chat ou usuários, ele já vai poder ter acesso, né, a uma instância do nosso block. Tá? E aí vamos dar uma olhada na instância do nosso block, que é a que acabamos de criar, né? A gente tem um cliente socket.io aqui, que já está fazendo conexão com o servidor, tá? Mas até então ele não está fazendo nada, ele não está escutando nada. Vamos dar uma olhada aqui na implementação, e o socket.io eu vou estar explicando para vocês ao longo das aulas, mas agora o que a gente vai entender é que o socket.io ele só trabalha com mensagem, tanto como recebendo como enviando, né? Em alguns serviços de mensageiros, como eles chamam, né, o método pub/sub, né, que você pode publicar e subscrever, né, ou seja, se inscrever para ouvir alguma coisa. Então a gente vai se inscrever para ouvir 2 eventos, tá? Esses eventos são eventos internos do componente. Um é o connect e o outro é o disconnect, tá? Como é que a gente faz isso? A gente chama, ele já tem até um exemplo aqui, ó. Ele criou aqui um cliente socket.io, e aí ele chama o cliente on, tá? Aqui ele fala o evento e passa uma função de callback, tá? Então vamos fazer essa implementação, só que nós vamos fazer onde? Bom, como o nosso cliente é final, ele já está sendo instanciado aqui antes da construção do nosso block, a gente pode colocar aqui no construtor, tá? Aí esse construtor está sem corpo, por isso que está com ponto e vírgula aqui no final, mas a gente vai colocar um corpo nesse construtor aqui, tá bom? Dentro desse corpo, o que a gente vai fazer? Vai começar a cadastrar esses ouvintes, né? Então vamos chamar o nosso socket aqui, vamos chamar o método on, tá? E dentro dele vamos passar o evento, tá? Esse evento é uma string, lembrando aqui, ó, uma string, e a gente tem que criar uma função de callback, né? Onde a gente passa qualquer tipo de dado, que é um dynamic, e vai retornar também qualquer tipo de dado dentro dessa função, tá? Aqui nesse caso, a gente vai já criar o corpo da função, tá? Vamos colocar ponto e vírgula aqui. E o nome do evento que a gente vai querer é o evento connect. Vamos colocar aqui. Esse evento, ele é responsável por escutar quando o cliente se conecta ao servidor, tá bom? E aí, esse data, como a gente não vai usar nada, né, a gente pode colocar um underline, que isso basicamente é um padrão, tá? Isso não faz parte ou menção à linguagem do Dart, mas em muitas linguagens, toda vez que a gente não quer, né, não vai fazer uso de nenhum parâmetro, mas somos obrigados, né, a colocar esse parâmetro, a gente pode usar aqui um underline, tá? Vamos aqui, vamos só colocar um print. E aí vamos escrever aqui conectado, só para sinalizar que estamos conectados. Vamos copiar e vamos implementar um outro serviço de evento para escutar agora o disconnect. Vamos colocar aqui o disconnect e aí vamos colocar desconectado, tá? Por enquanto, nós vamos implementar esses 2 ouvintes, mas eu vou mostrar logo uma coisa para vocês.
vamos voltar aqui. Antes de se conectar ou desconectar, vamos capturar as mensagens de erro, né? Quando há um erro na conexão. Eu vou implementar aqui. Esse erro a gente pode, só para ficar mais legível, né? Colocar aqui dentro o que a gente vai receber, a mensagem de erro, e vamos escrever aqui uma coisa para entendermos, né? Erro. E vamos chamar aqui o erro, que eu estou chamando aqui esse camarada, né? Vou dar um print dele aqui dentro. Esse aqui é um padrão para a gente concatenar string, né, no Dart, muito legal. E aí a gente vai estar escutando agora quando há um erro de conexão, quando ele está conectado e quando está desconectado, tá? Tudo isso está dentro do construtor do nosso bloco. Então, toda vez que nós instanciarmos o nosso bloco, tá? Ele já vai registrar esse socket IO cliente para escutar esses eventos. Até então a gente não vai emitir nenhum evento, não vai mandar mensagem, só vamos escutar. Por enquanto, vamos só efetuar a conexão, tá bom? Eu vou salvar isso aqui e agora a gente vai voltar para o nosso app, tá? E eu vou fazer uma atenção para vocês aqui, é esse componente lazy, eu acho que é assim a pronúncia. Isso me lembra muito lá de quando a gente vai fazer modelagem objeto relacional, né? E usava o Hibernate ou qualquer outro componente para fazer isso aí. A gente tinha esse parâmetro lazy aí que queria dizer o seguinte, para carregamento tardio, né, de dados, ou seja, a gente fazia uma query, né, uma solicitação a um banco de dados e nem sempre precisava trazer todos os registros, né? A gente ia trazendo apenas alguns que estavam na tela e conforme a gente ia mexendo na tela, ele ia trazendo outros e a gente criava a regra de negócio para isso. Aqui no block, ele tem isso. Por quê? Se vocês prestarem atenção, a gente ainda não emitiu nenhum evento, tá? Assim como a gente não tratou nenhum estado. Tá? Então, a gente vai fazer essas regras aqui, que é o mapeamento, né, de evento para estado. A gente não fez nada. Então, dentro do nosso fluxo aqui, ele começa a funcionar, o nosso padrão, quando a gente envia, né, aqui no método sync, que no nosso caso é um evento, e aí há um processamento e há uma saída. Né? Aí a gente sabe que entrou um dado e saiu um dado. Tá? E nessa implementação do block, é para informar o seguinte, é para inicializar o block sem mesmo ter um evento, e aí a gente vai ver o comportamento desse camarada agora na prática, tá bom? Eu vou remover ele aqui, só para exemplificar ele para vocês. Vou dar um Ctrl S, tá aqui. Nós vamos rodar o nosso aplicativo. Em teoria, ele deveria, vamos lá que ele está compilando aqui, ele já deveria efetuar a conexão com o servidor, tá? E escutar aqui o evento de conexão, teria que printar conectado para a gente, tá? Vamos aguardar aqui que o computador está pegando fogo. Ó, carregou, mas não houve nenhuma informação, nem de erro de conexão, nem se foi conectado ou desconectado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso bloco, ele de alguma forma não foi inicializado, não foi carregado, tá? Isso se explica porque a gente ainda não enviou nenhum evento, né? Ele não precisou processar nada, então ele adiou, né? Deixou para mais tarde para carregar quando realmente for necessário usar recurso. E aí, para a gente fazer o nosso teste, a gente vai mudar essa opção lazy para false. Ok? Ó, já apareceu aqui para a gente conectado, tá? Isso fez com que ele carregasse automaticamente, né, o nosso bloco, independente de ter um evento ou não, tá? E aí, ó, já apareceu. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Está conectado, né? Então, a gente se registrou para escutar mais os outros dois eventos, erro de conexão e desconectado. Como é que a gente pode desconectar o nosso aplicativo? Bom, eu vou mostrar logo esses dois, o erro de conexão e desconectado. Vamos simular uma perda de conexão aqui. Eu vou colocar em modo avião. Ó, a partir do momento que eu coloquei em modo avião, ele já desconectou e já fica imprimindo aqui um erro, ó, que ele não consegue, né, fazer a busca desse servidor. E aí, vamos retirar do modo avião. Vamos aguardar. Pronto, já se conectou aqui. Bom, gente,
a gente já finaliza essa parte da aula, que ela até se alongou bastante, tá? O que a gente acabou de implementar? Já acabamos de implementar aqui um cliente para se conectar com o nosso servidor. Ele já está efetuando essa conexão, tá? Implementamos o padrão block, né? Ainda falta ver muita coisa, né? Como envio de mensagem, tratamento de estado e gerência de estado na tela aqui também, né? Mas a gente vai deixar para as próximas aulas, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula, pessoal.